Fala galera, estamos começando mais um Connectin. Hoje um pouco diferente, eu estou aqui da minha casa, a Gabi também vai estar da casa dela fazendo louvor junto com a gente. Mas mesmo com o decreto, mesmo com tudo estando fechado, a gente não vai deixar de ter nosso culto, a gente não vai deixar de ter nosso momento. E logo em seguida também a gente vai ter os isolados, então fique ligado, você que quer participar, você que vai participar. Se você ainda não participou, não perca, tem sido muito bom, tem sido muito legal estar com a galera junto. A gente tem ficado até bem mais tarde conversando, então a gente começa às 8h30 e vai até 9h30, já aconteceu de ir até às 10 horas da noite, mas tem sido muito massa. Se eu fosse você, eu participava junto com a gente. Hoje a gente vai continuar com a nossa série do Eis que Tudo Novo se Fez, e cada semana a gente tem falado sobre algum ponto sobre a nossa vida. E hoje o ponto que a gente vai estar falando é sobre a oração. E aproveitando que a gente já fala sobre a oração, no começo da semana que vem, a gente vai estar abrindo as inscrições para o nosso curso de oração para adolescentes. Então, se você quer participar com a gente, se você quer fazer parte desse momento do nosso curso, no comecinho da semana, segunda, terça, no máximo quarta-feira, a gente vai estar abrindo a inscrição, vai ter um formulário, você vai poder preencher lá com seu nome, seu telefone. E a gente vai entrar em contato com você para te falar sobre qual dia da semana vai estar acontecendo e qual horário da semana que vai estar acontecendo, qual material que a gente vai estar usando. Eu tenho certeza, cara, Deus vai falar muito na sua vida e você vai experimentar coisas novas esse ano através desse curso, através da oração. E para a gente começar hoje, vamos estar orando então. Abaixa sua cabeça aí onde você está, fecha seus olhos, a gente vai orar e para a gente estar indo direto para a palavra hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais essa sexta. Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua presença, Pai, em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, por estar cuidando de nós, ó Pai, a cada momento, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a minha vida, Deus, a vida da Gabi, ó Pai, a vida, Deus, de cada adolescente, ó Pai, que está com a gente, ó Pai, nesse culto, ó Pai, e que o Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai, que estejamos, ó Pai, atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje, ó Pai. E seja também logo mais, ó Pai, com os isolados também, ó Deus, que possamos, ó Deus, crescer, ó Deus, como adolescentes, ó Pai, crescer, ó Deus, como pessoas, ó Deus, e que a gente possa, ó Deus, espalhar, ó Deus, a sua luz, ó Deus, por onde a gente passar, ó Deus, por onde a gente for, ó Deus. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Então, galera, hoje a gente vai estar estudando o texto de Daniel. Então, abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 6, e a gente vai estar vendo alguns trechos da vida de Daniel, desse trecho, daquilo que aconteceu na vida dele. E hoje a gente vai estar estudando sobre a intimidade que Daniel tinha com Deus. Então, Daniel, capítulo 6, o primeiro versículo que a gente vai ler vai ser o versículo 10. Vou dar um tempo para você achar, para você pegar a sua Bíblia aí, abrir Daniel. Ele é bem fácil de ser achado. Beleza? Então vamos ler lá o texto. Daniel 6, versículo 10. Diz bem assim: Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa no andar de cima, no andar acima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Quando eu li esse texto essa semana e estava estudando sobre ele e pensando o quão difícil era para Daniel naquela época, né, orar 3 vezes ao dia, e o quão difícil é para nós hoje em dia. Com certeza aí na sua rotina do seu dia a dia, tenho conversado com muitos de vocês e muitos têm falado que tem sido muito corrido, tem sido muito difícil, mesmo estando em casa, mesmo estando acordando em casa, passando o dia em casa, fazendo toda a sua rotina em casa, o dia não está fácil para vocês. E essa semana mesmo eu conversei com alguns que falam, cara, tem muita aula para assistir, tem muito trabalho para fazer, tá tudo atrasado. E realmente, quando isso acontece, quando a nossa rotina vira uma bola de neve, fica muito difícil a gente parar e a gente ter o nosso tempo de intimidade com Deus. Jack Whitter, um editor americano, ele fez uma seguinte ilustração. Ele viu os pássaros e os pássaros estavam no fio de luz. E quando os pássaros ficam no fio de luz, eles ficam agarrados com a sua garra ali, né, no fio de luz, e eles ficam com o joelho um pouquinho dobrado. E aí ele foi estudar sobre isso. Por que que eles conseguiam ficar em pezinho e não caíam? Porque o fio de luz aqui, teoricamente, eles iriam fazer isso, iriam cair. Só que os pássaros eles não caíam. E aí ele
ele estudando, ele entendeu que o tendão no joelho, quando ele ajoelhava, ele fixava de uma maneira no fio de luz, que ele não se movia, que ele não caía, e que ele podia ficar ali durante horas, dias, se ele quisesse, que ele não iria ser derrubado. E aí, quando ele aplicou isso na nossa vida como cristãos, ele falou: quando a gente tem algum problema e a gente está em pé, e se a gente permanecer em pé, a gente vai cair. Mas se a gente se ajoelhar, e quando ele fala se ajoelhar, é se prostrar diante de Deus. É ter o tempo que você tem para Deus, para você meditar nele, para você se colocar diante dele, chorar com Deus. E tem muitos de nós que não chora com Deus, que não chega para Deus e fala: Deus, tá difícil. A escola está muito difícil, eu não estou conseguindo lidar com a escola, não estou conseguindo lidar com os professores, eu não estou conseguindo lidar com as matérias. Tá vindo uma matéria nova e eu não sei como estudar porque eu estou em casa. E muitas vezes a gente não faz isso, porque a gente acha que Deus não quer ouvir isso de nós. Mas, cara, Deus quer ouvir tudo de nós. Todas aquelas nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente tem passado, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, Ele está interessado naquilo que você tem para falar, naquilo que você tem para dizer para Ele. E quando a gente se ajoelha, quando a gente se prostra diante dele, a gente percebe o quão grande ele é e o quão pequeno nós somos. E Daniel era um cara que adorava a Deus, que se prostrava diante de Deus. O que estava acontecendo naquela época? Estava mudando o sistema de governo político. E o rei Dário tinha escolhido algumas pessoas para estarem ajudando ele a governar. E Daniel era uma dessas pessoas. Só que Daniel, por ele ser um exemplo de cristão, uma pessoa que fazia aquilo que era o certo, aquilo que era correto, ele não negociava a sua fidelidade com Deus por qualquer outro motivo. E isso causou inveja dos demais. E isso causou perseguição daquelas outras pessoas. E quando a gente está na escola, eu lembro de várias vezes que eu estava na escola e eu precisava me posicionar. E uma dessas vezes era quando, por exemplo, dia de prova. E era comum na minha escola, em dia de prova, um passar cola pro outro. E aí tinha vezes que a folha de papel ia passando de mesa em mesa. Eu não sei se vocês praticam isso hoje, não sei se ainda vocês fazem, mas naquela época eles passavam de mesa em mesa. E aí, quando eu chegava na minha mesa, eu entrava em conflito, porque eu sabia que era errado, eu sabia que eu estaria mentindo, eu sabia que eu estaria fazendo algo que não estava certo. Só que daí, se eu não fizesse, eu ia ser perseguido por aqueles outros meus amigos da minha sala que precisavam daquela cola, e se eu fizesse, eu estaria mentindo, estaria indo contra aquilo que eu acreditava, contra aquilo que Deus me ensinava a se fazer, que é sempre falar a verdade, que é sempre ser íntegro, que é não negociar com aquilo que é errado. E eu sempre ficava em um paradigma, porque eu não sabia o que fazer naquele momento. E tinha pouco tempo para pensar. E algumas vezes eu negociei com o errado e eu passei aquela cola para frente. Em outras vezes eu não negociei e fui fiel àquilo que eu acreditava e fui fiel àquilo que Deus me ensinava em relação à integridade, a não ser uma pessoa que negociava. E obviamente, todas as vezes que eu negociei, quando eu saía daquela aula, quando eu estava indo para casa, eu ficava muito mal comigo mesmo, porque eu deveria ter me posicionado, eu deveria ter feito como Daniel fez. Daniel era um cara que se posicionou. O que aconteceu naquela época? Ali no verso 6 e no verso 10 de Daniel, capítulo 6, que a gente está lendo, diz bem assim: então foram todos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem, que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos, somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada à cova dos leões. Então, se comigo lá no passado eu tinha que negociar entre passar ou não passar uma cola, nesse momento aqueles outros governadores, aquelas outras pessoas que não gostavam de Daniel, eles
eles conseguiram de uma maneira convencer o rei Dário a fazer com que uma simples oração de Daniel fosse algo que levasse ele para a cova dos leões. Então imagine, Daniel estava buscando fazer o certo, Daniel estava fazendo o certo, Daniel ele estava tendo uma vida de oração e Daniel estava sofrendo perseguição por isso. E quando eu falo sobre oração, sobre viver coisas sobrenaturais com Deus quando a gente ora, sobre viver momentos extraordinários com Deus quando a gente ora, isso não significa que a gente não vai sofrer perseguição. E isso não significa que quando a gente sofrer a perseguição, Deus não vai agir de uma maneira grandiosa. E na vida de Daniel, ele foi isso que aconteceu. Lá em Mateus 5,10 diz bem assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Eu lembro desse texto. A primeira vez que eu percebi esse texto, eu tinha 13 anos para 14 anos. Eu ainda jogava e naquela época a gente sofria alguns bullying por eu ser cristão, e tinha outros cristãos no time, outros que não eram cristãos. E naquele momento, quando eu percebi esse texto sobre ser perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, eu entendi que era muito melhor eu ser perseguido e estar no céu do que eu não ser perseguido, do que eu ser como qualquer outro adolescente daquela época e eu não estar no reino dos céus. E a primeira pergunta que eu faço para vocês hoje é essa: o que você prefere? Ser perseguido por uma justiça, por algo que você fez correto, por ter honrado a Deus, e lá no final da sua vida, no final de tudo, você estar no reino dos céus? Ou você ser mais um entre todos os outros adolescentes e lá no final você não estar no reino dos céus? Pensa aí. Segunda parte de Daniel. Daniel ele foi fiel a Deus. O versículo que a gente leu no início, quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa, no andar de cima, onde havia um quarto que as janelas davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graça. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Quando Daniel soube que estava proibido fazer oração, quando estava proibido pedir qualquer coisa para qualquer outro Deus, para qualquer outra pessoa, a não ser o rei, a primeira atitude dele foi orar a Deus, aquele que é o verdadeiro rei sobre todas as coisas. E aí, você, no seu dia a dia, qual que é a sua primeira atitude quando vem uma dificuldade na sua vida? Eu conheço muita gente que quando vem uma dificuldade a pessoa tenta resolver primeiro. Eu mesmo sou assim. Quando às vezes acontece alguma coisa comigo, ao invés de eu parar tudo, de eu orar, de eu pensar, de eu meditar naquilo e entender o que Deus quer que eu faça, às vezes eu tento fazer, eu quero minha cabeça para fazer, eu faço errado, eu pioro a situação, e aí eu volto lá para Deus e falo: Deus, antes de eu piorar a situação era essa, mas agora ela está pior. O que eu faço? E Deus, como Ele é bom, ele vai lá e dá uma direção. Mas é muito melhor fazer como Daniel. Ser fiel a Deus primeiro. Buscar Deus primeiro. Às vezes na escola a gente está passando por situações de perseguição. E isso acontecia no passado, isso acontece hoje porque eu converso com vocês, eu converso com vários de vocês e vários de vocês falam sobre isso, falam sobre estarem sendo perseguidos na escola. Sendo perseguido às vezes até por outros cristãos que não têm compromisso sério com Deus e têm práticas que não agradam a Deus. E aí, por você ser um cristão, você acaba não ser um cristão que não é igual àquele outro cristão que não tem um compromisso sério, acaba sofrendo a perseguição de um outro que não deveria estar te perseguindo por isso. Isso é muito triste, isso é muito isso com certeza não agrada a Deus. Mas Daniel, ele nesse aspecto, ele era um grande exemplo de alguém que não deixou com que a perseguição, com que os outros pensavam, afetasse ele. Ele foi buscar a Deus. Ele buscava a Deus 3 vezes ao dia. E você? Quantas vezes tem buscado a Deus no seu dia?
uma, duas, três, nenhuma. À noite, dorme buscando a Deus. Pensou? Eu, quando era adolescente, muitas vezes eu ia buscar Deus no final da noite. E aí, quando eu estava na metade da minha oração, no comecinho da oração, às vezes, eu dormia. E outro dia eu pensava, cara, por que que eu fiz isso? Por que que eu dei o... Nem foi nem o final do meu dia. Meu dia praticamente já tinha acabado, porque eu dormia para Deus. E quando a gente vai amadurecendo, quando vai crescendo, a gente vai percebendo que a pessoa mais importante na nossa vida é Deus. E às vezes é a última pessoa que a gente dá tempo, dá atenção. Você tem dado atenção para o que hoje? Para suas aulas, para seus amigos, para séries, para filmes? Ou você tem dado atenção para Deus? Cara, lembre-se, Ele é o Rei. Ele, ele cuida de você, Ele está perto de você, Ele tem a direção para sua vida. Ele tem, Ele está preparando uma morada para você quando você for aos céus. E você tem dado atenção para Ele? Ou você tem dado atenção para qualquer outra coisa a não ser para Ele? Daniel, ele sempre buscou dar atenção a Deus, ele sempre buscou ser fiel a Deus. E quando Daniel esteve prestes a morrer, Deus esteve com Daniel e não deixou que Daniel morresse. Do verso 14 ao 16 de Daniel 6 diz bem assim: Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: O senhor sabe muito bem, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. E o rei disse: Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Galera, naquela época, se um rei decretasse algo, todo mundo tinha que cumprir, até mesmo o rei. Ninguém podia fazer voltar atrás. O rei, o mesmo que decretou, ele não podia voltar atrás, porque uma vez que ele assinasse, uma vez que ele formalizasse aquilo, aquilo tinha que ser cumprido. E mesmo o rei sabendo que Daniel era uma pessoa íntegra, uma pessoa dedicada, uma pessoa que buscava servir ao Deus verdadeiro, ele precisava jogar Daniel na cova dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel passou uma noite com os leões e nenhum leão atacou Daniel. E sabe o que eu aprendo com isso, e eu quero que vocês também aprendam nessa noite com isso? É que às vezes a gente está orando para que a gente não sofra perseguição na escola. A gente está orando para aquela pessoa que tira sarro da gente, que faz algo, né, contra você, para que aquela pessoa, sei lá, mude de escola, para que aquela pessoa saia da sua vida de alguma maneira, ou que você saia da vida dela de alguma maneira. E aí quando você entende que Daniel, ele não foi... Deus não chegou para Daniel e falou: Daniel, você é meu servo e você não vai entrar nessa cova. Deus falou, Deus deixou com que Daniel entrasse na cova. E dentro da cova, Deus se revelou Deus. E Deus fez com que todo mundo visse quem era o Deus de Daniel. Então, cara, se você tem orado para que aquela pessoa que tem te atacado, tem te humilhado muitas vezes, saia da sua vida, comece a orar diferente. Comece a orar para que ela veja o Deus que você serve, o quão grande Ele é. Peça para Deus a oportunidade de poder falar do amor dele para essa pessoa. Semana passada a gente estudou, a gente ministrou sobre sermos luz, sobre fazermos tudo para a glória de Deus. E que na sua escola, ou na sua família, na sua casa, ou no bairro que você mora, ou no condomínio onde você mora, você sofre alguma perseguição, assim como Daniel sofreu, peça para que Deus se revele através da sua vida, para que essas pessoas possam ver quão grande é o seu Deus. Assim como aquelas pessoas viram quão grande o Deus de Daniel era, essas pessoas hoje elas podem ver o quão grande o seu Deus é. E nessa noite que a gente falou sobre Daniel, falou sobre a oração,
E o foco principal não estava na vida de Daniel em si, e sim na sua intimidade com Deus, na sua vida de oração. Então que hoje seja um divisor de águas na sua vida. Que hoje você comece a buscar a Deus de verdade. Que você comece a separar um tempo para Deus. Que na sua rotina tão cheia, que Deus seja prioridade nela. Eu tenho certeza, não vai faltar tempo para você estudar, não vai faltar tempo para você se divertir, não vai faltar tempo para você dedicar com a sua família, não vai faltar tempo para mais nada, porque o principal você já vai ter sido feito. Eu tenho certeza que as outras coisas, elas vão se encaixar no seu dia de maneira bem mais tranquila, bem mais leve. A gente vai estar encerrando com uma música, e enquanto a Gabi estiver tocando essa música, pensa aí na sua vida, pensa naquilo que você tem feito, pensa em como você tem feito tudo sobre a sua vida. Pensa aí se você tem realmente orado, se você tem buscado a Deus, ou se você tem estado longe de Deus todo esse tempo, todo esse período de pandemia que você não tem estado na igreja com a gente, você não tem participado dos cultos, você não tem estado próximo, e isso tem te afastado de Deus. Cara, lembre-se, Deus está onde você está. Basta você fechar seus olhos, ou não precisa nem fechar seus olhos, você pode conversar com Deus da maneira que você quiser. Deus vai estar presente. Assim como Deus está presente aqui agora, assim como Deus está presente aí com você agora. Então eu vou estar orando, e logo em seguida a Gabi vai estar tocando a música, encerrando esse culto. Assim que eu acabar a minha oração e a música começar, continue de olho fechado e cante essa música de olho fechado, pensando em Deus. Pensando em como Deus tem cuidado de você, tem cuidado da sua vida. E depois que essa música acabar, depois que você acabar esse momento de conexão com Deus, pensa em como você vai dar esse tempo para Deus, como que você vai priorizar Deus na sua vida e como que você vai lutar para que nenhuma perseguição e nem ninguém tire de você esse tempo com Deus. E daqui a pouco, às 8h30, a gente estará online novamente no Google Meet com os isolados. Não deixe de participar, que Deus vai continuar falando com você. Então vamos orar, galera? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Deus, muito obrigado, Deus, pela vida de Daniel. Muito obrigado, Deus, porque podemos ver, Deus, o exemplo, Deus, de uma pessoa, Deus, que foi perseguida, de uma pessoa, Deus, que sofreu, Deus, na mão, Deus, dos seus colegas, ó Pai, dos seus colegas que conviviam com ele, que participavam com ele em todo momento, e mesmo assim ele permaneceu fiel, e mesmo assim ele permaneceu dedicado e orava para Ti todo momento. Que nós, ó Pai, hoje, Deus, possamos, ó Pai, seguir esse exemplo, ó Deus, e sermos adolescentes, ó Pai, sermos adultos, ó Deus, que Te buscam, ó Deus, verdadeiramente. Que nada, Pai, que nenhuma situação, que nem ninguém, que nenhuma perseguição venha, Pai, a tirar de nós, ó Pai, esse desejo, ó Deus, de Te buscar, ó Pai, esse desejo, ó Deus, de orar, ó Pai, de estar na Sua presença, ó Pai. Que todos nós, ó Pai, possamos, ó Deus, ter esse tempo, ó Deus, de prioridade, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, seja o centro, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai, e da nossa atenção, ó Deus, do nosso foco, ó Deus. Que nada, Deus, na nossa rotina, Deus, venha atrapalhar, ó Pai, o momento, ó Deus, que nós dedicamos, ó Deus, para Ti, ó Deus. Fala, ó Deus, a vida de cada um, ó Deus, que está, ó Deus, nesse culto, ó Pai, a vida de cada adolescente, ó Pai, que durante, ó Pai, esse louvor, ó Pai, de encerramento, ó Deus, o Senhor possa estar tocando os nossos corações, ó Deus, e que a Sua presença, ó Pai, se faça real, ó Deus, na vida de cada um, ó Deus, que está online com a gente hoje, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, ó Pai. Essa é a minha oração que eu Te faço, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.